Telesaúde Espírito Santo. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Karina Tonini, eu sou professora do Departamento de Medicina Social, aqui da Universidade Federal do Espírito Santo, e estou como coordenadora do Teleeducação, que é um dos serviços do Telesaúde. O Teleeducação é responsável por capacitar os profissionais da atenção básica de todo o Estado. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui conosco hoje e dizer que é muito importante que vocês prestem essas informações, os dados de vocês aqui na caixa ao lado direito inferior da tela. Então, a equipe, o município, a categoria profissional e o nome. Mesmo que vocês estejam com muitas pessoas assistindo em um único ponto, é importante que vocês informem os dados de todos que estão nos assistindo, ok? Para a gente fazer o controle. Por quê? Agora nós temos uma novidade, que a gente está fazendo um certificado, emitindo um certificado das webconferências pelo site. Então, lá no site vocês podem entrar, tem o link documentos, e lá vocês podem baixar a tabela para vocês preencherem a solicitação dos certificados para cada webconferência. E para isso eu preciso de todos os dados de vocês. Tudo bem? Essa webconferência é para vocês daqui a alguns dias lá no nosso site, telesaude.ifes.edu.br. Então, por favor, divulguem para os demais colegas que não puderem estar com a gente hoje. Bom, também gostaria de ouvir de vocês sugestões para os próximos temas para as próximas webconferências. Vocês podem dar essas sugestões aqui pelo chat ou também lá pelo site. Tá? Lá tem um link sugestões, vocês podem enviar essas sugestões por lá. Bom, então hoje a nossa palestrante está aqui conosco, a doutora Alice Pipster Sarcinelli. Ela é professora também do Departamento de Medicina Social, doutora em odontopediatria, e ela vai falar um pouquinho sobre gestação e odontologia, né? Um tema tão importante para nós dentistas. Eu desde já agradeço, Alice, pela sua presença aqui conosco, pela sua disponibilidade, aceitou o nosso convite prontamente. Então, vamos aproveitar a presença da Alice aqui conosco para realizar as perguntas, tirar as dúvidas que podem ser feitas aqui pelo chat. Tá ok? Lembrando que nós temos um outro canal de comunicação, que são as teleconsultorias, que as dúvidas também podem ser tiradas por lá, também pelo site, ok? Então, eu passo a palavra para a Alice, para que ela possa iniciar a sua conferência de hoje. Boa tarde, Karina. Está me ouvindo bem? Tá bom o volume? Não, acho que tem que... Peraí, só um minutinho. Está me ouvindo agora bem? Agora sim. Está muito alto? Não, está ótimo. Eu posso abaixar o meu todo aqui? Pode? Então, boa tarde, Karina. Boa tarde, Flávia e Elisa, que eu estou vendo que estão aí de olho. Quem precisar tirar alguma dúvida, aqui online com a gente. Gostaria de agradecer o convite à Karina, agradecer a presença de vocês. Depois a gente vai deixar também online, vou deixar meu contato para quem quiser passar e-mail e tirar algumas dúvidas. Fiquei muito feliz quando recebi o convite para falar sobre gestação e odontologia. Eu estou gestante, a Karina também, pertinho já de ganhar. Então, além de palestrar sobre o tema, a gente também tem vivenciado essas transformações da primeira gestação. Acho que isso também contribui, essa vivência, né? Contribui para o tema também, para a gente não só estudar, mas vivenciar mesmo o que está acontecendo, as transformações que acontecem com a gestante, a questão odontológica, ter um pouquinho mais de sensibilidade sobre o que é a realidade da gestação e o quanto que isso vai influenciar na parte odontológica. A gente sabe que não existe uma preparação hoje específica do dentista em todos os cursos obrigatórios para atendimento à gestante. Então, você tem a odontopediatria, você tem a odontogeriatria, você tem o clínico geral, você tem diversas outras especialidades, mas especificamente com a gestante, são poucos os cursos que oferecem esse tipo de formação. Então, o nosso aluno ele fica muito carente de informação
Às vezes, os cursos que abordam pacientes com necessidades especiais, o PNE, ele traz o tema da gestante como um paciente especial, né, dentro da disciplina de pacientes com necessidades especiais, mas os levantamentos que a gente faz, a gente vê que também não é uma realidade da formação em odontologia no Brasil, a disciplina de PNE também. Então, é responsabilidade da odontopediatria? É responsabilidade do PNE? A odontopediatria tem carga horária suficiente para isso? Nem sempre a gente encontra. Hoje a gente tem um pouquinho menos de 1 hora para conversar sobre o tema, mas é um tema muito amplo. Geralmente, quem tem mais interesse em atendimento odontológico da gestante vai conseguir essa informação na pós-graduação. Então, vai fazer uma especialização em odontopediatria, vai ter uma disciplina específica de atendimento à gestante, específica de atendimento a bebê, crianças e assim por diante. Então, quem quiser mais informação, vai encontrar bastante em livro de odontopediatria. Tá? O livro base que a gente vai usar para essa aula de hoje é o livro da professora Sandra Echeverria e do professor Gabriel Politano. Eu tive a oportunidade de fazer a minha especialização com eles em São Paulo. Recebi um convite para escrever o capítulo 8 do livro deles, que é o Conhecimento da Gestante sobre Saúde Bucal. E é um livro base que eu recomendo. Ele teve a 2ª edição em 2014. Um livro fácil, rápido, gostoso de ler, que traz as informações um pouquinho mais aprofundadas, até científicas, e com bastante referências, para quem quiser se aprofundar mais no tema. Então, todos, inclusive figuras, todo o material que está aqui foi baseado no livro Tratamento Odontológico para Gestantes, 2014, da editora Santos, que foi a 2ª edição desse livro. Tem outras publicações, claro que a gente sempre incentiva a buscar artigos, esse é só um start, um começo. Lá dentro do livro vocês vão encontrar várias dicas de artigo para poder procurar, e dentro de cada tema também vocês podem se aprofundar. O atendimento à gestante, ele vai envolver multidisciplinas. Então, desde a parte de periodontia, aí você vai buscar estudos específicos, e da área médica também, né? Da área de ginecologia e obstetrícia. Nas considerações iniciais, como eu disse, a gente tem que levar em conta que a gestante é um paciente de risco temporário. Então, às vezes, você é um clínico geral, você é um periodontista, ou você atende aquela criança daquela mãe que agora se encontra gestante, e ela temporariamente ela vai se enquadrar como um paciente de risco. Ela vai se tornar uma paciente com necessidades especiais. Então, nessa hora, os cuidados com essa mulher vai ser um pouquinho diferente do que os cuidados rotineiros que a gente tem, por todas as mudanças fisiológicas e psicológicas que essa mulher vai apresentar nesse período. E aí, essa mulher, ela que você já conhecia às vezes como paciente, que você já tinha um contato, que você já tinha feito uma anamnese, você vai iniciar todo um tratamento voltado para ela. A gente vai conversar sobre uma sugestão de atendimento para gestante, mas ela se enquadra numa nova categoria, então a gente tem que refazer toda a anamnese, reolhar essa mulher de uma nova maneira. Se é um paciente que está tendo o primeiro contato com você, que é encaminhado de um colega também, você vai ter que fazer uma anamnese bem aprofundada, porque ela se torna uma outra paciente nesse momento. A gente vê o pré-natal odontológico, que é a odontologia pré-gestante, que às vezes eles também chamam de odontologia intrauterina, a gente vai ver essas nomenclaturas todas, e o que é esse pré-natal em si, muito mais presente e incentivado no serviço público do que no serviço privado. Então, o Ministério da Saúde, ele já incentiva, né, nos seus cadernos de atenção básica, nas rotinas na unidade de saúde, nas unidades de saúde da família, ele incentiva o atendimento da gestante, ele cobra isso da produção do dentista, das equipes multidisciplinares, e o dentista ele está bem inserido nesses grupos para receber essa paciente gestante. Depois no puerpério continua o atendimento do bebê, mas é um grupo que é muito bem assistido hoje através de protocolos. Então, para vocês terem uma ideia, em 2009, a gente elaborou um protocolo para a Prefeitura Municipal da Serra. Então, todos os dentistas de todas as unidades de saúde, todos os clínicos gerais, passaram pelo treinamento em atendimento
a gestante. Através de quê? Através de um protocolo que foi instaurado. Vocês vão ver que a gente divide em 2 momentos o atendimento à gestante. Então, todos eles foram treinados, o protocolo foi instaurado e acredito que esteja em andamento nas unidades de saúde, porque é um incentivo do Ministério. No consultório particular, esse segundo tópico dos mitos e medos, ele ainda está muito presente, tanto por parte da gestante, quanto por parte do cirurgião dentista. Então, o dentista muitas vezes está despreparado, porque não teve a formação suficiente para atender essa gestante, essa paciente que já era paciente dele, por exemplo, e que está no momento gestante, né? E medo da própria gestante, pela falta de informação também ser atendida. A gente observa na população brasileira os mitos enraigados, principalmente em relação à perda dentária. Muitos ainda acham que a cada filho um dente perdido, alguns ditados que a gente ainda ouve relacionados à gestação e perda dentária, gestação e dor de dente, gestação e não poder se tratar. E nós, como profissionais de saúde, temos que romper esses mitos através da informação, mas para isso a gente também precisa estar bem formado e bem informado. Então, vou tentar contribuir um pouquinho aqui para vocês, depois deixo algumas sugestões de leitura em relação a isso. O medo, ele passa também na relação do cirurgião dentista com o obstetra. Porque muitas vezes o cirurgião dentista ele não tem a informação e ele pode adquirir essa informação, ele vai pedir autorização de atendimento ao obstetra. Isso gera uma insegurança muito grande na paciente, né? Porque é a mesma coisa que o odontopediatra pedir liberação para dar alguma medicação que, na verdade, ele que é responsável por passar para a criança. Então, melhor é a gente se informar e realmente só prescrever aquilo que a gente tem segurança, passando essa segurança para a gestante também. Muitos médicos também, infelizmente, estão desatualizados, principalmente em relação aos protocolos da FDA, e quando o dentista passa alguma medicação ou passa um exame radiográfico que é necessário, a gente vai ver quando é necessário, ele acaba contraindicando o tratamento e a paciente ela fica com uma informação dúbia e entre escolher o que o dentista fala e o que o obstetra dela fala, ela acaba optando pelo que o obstetra falou. Então, a gente também tem que ter esse cuidado, também é bom estabelecer uma boa linha de comunicação com os obstetras, né? Mandar artigos, conversar, se você tem obstetras próximos que te encaminham o paciente, falar sobre o que é o pré-natal odontológico, explicar como é que ele funciona, passar a segurança, passar protocolos internacionais que hoje a gente tem, que são o que eles seguem das revistas e das publicações que eles têm confiança também. Então, mostrar cientificamente ao que nós viemos, né? Realmente estar informado e passar para eles a segurança de que a gente pode atender aquela gestante, que a gente tem informação para isso e que a gente tem controle dentro do consultório também. Então, vamos começar a entender um pouquinho o que é esse pré-natal odontológico. Eu falo que as avós, principalmente, né, as pessoas mais velhas, falam, gente, vocês não têm mais o que inventar agora, até pré-natal odontológico, odontologia intrauterina, vai tratar dente de criança dentro da barriga da mãe, que história é essa? Agora, menino sem dente já ia ao dentista, agora já vai ao dentista dentro da barriga da mãe? Não. A gente tem que entender que o pré-natal odontológico, ele não é tratamento para bebê dentro de barriga da mãe. Ele não é tratamento de dente de criança dentro da barriga da mãe, mesmo se chamando odontologia intrauterina. Ele, na verdade, também conhecido como odontologia intrauterina, é o acompanhamento odontológico da gestante, que vai se dividir em 2 partes. Então, vai ter a parte clínica, desde a profilaxia, a realização de tratamentos que forem necessários. Então, a gestação, ela não contraindica tratamento. É muito melhor eu remover a dor dessa paciente durante a gestação do que deixá-la com dor, deixá-la num processo inflamatório, liberando citocinas no organismo, colocando o feto, o bebê em risco, do que eu fazer o tratamento de uma maneira consciente. Claro que os tratamentos que são eletivos, eu vou deixar para depois da gestação. Se eu tiver que fazer um clareamento, se eu for optar por um tratamento ortodôntico, todos os tratamentos eletivos, vale o bom senso para a gente poder esperar, aguardar
postergar esses tratamentos e fazer realmente o que é necessário. Agora, essa gestante chega com uma pulpite, essa gestante chega com dor, essa gestante chega com uma cárie extensa. Eu não posso ignorar, simplesmente colocar um curativo que não vai resolver e deixar essa gestante desassistida por medo de intervir ou por insegurança. Então, a parte clínica, que depois a gente vai discutir um pouquinho mais, é a primeira parte do pré-natal odontológico. A segunda parte, que é muito importante, que às vezes é o odontopediatra que faz, é a orientação de higiene bucal e hábitos da mãe que vão influenciar na saúde do bebê. Então, o atendimento ao bebê é via informação. Então, as mães têm aquela dúvida, fiquei grávida, comprar chupeta e mamadeira é parte obrigatória de todo enxoval? Toda mãe tem que ter chupeta e mamadeira e levar isso para a maternidade? Já é um hábito, é cultural do brasileiro, né? O acesso ao açúcar, como vão ser esses primeiros dias? A gente sabe que a gestante até 3 meses dificilmente vai sair de casa para levar o seu filho até um odontopediatra. Essa primeira visita a gente recomenda que seja por volta dos 6 meses, depois que ele já tiver completado o calendário vacinal, próximo da irrupção dos primeiros dentes descidos. Então, no momento do nascimento até os 6 meses, essa gestante ela não vai ter uma oportunidade de informação direta de uma consulta com o odontopediatra se ela não tiver feito isso no pré-natal. Então, o que seria o ideal? O ideal é que ela fosse atendida pelo profissional de costume que ela já frequenta, então um periodontista, um clínico geral, independente da sua especialidade. Ele vai fazer a profilaxia, vai fazer os tratamentos necessários ou encaminhar, né, para o especialista, porque ele não precisa dar conta de fazer tudo, ela continua sendo uma paciente que precisa de assistência múltipla, mas ele é que vai ser o ponto de contato dela com as outras especialidades, assim como um paciente que não é PNE, que não é gestante naquele momento. E uma consulta com o odontopediatra, que seria como aquela consulta que você faz com o pediatra no pré-natal, em que ele vai te passar as informações para que você para que a gestante possa fazer a melhor opção. Em que sentido? Problematizando o uso da chupeta, uso da mamadeira, próprio aleitamento materno com relação à odontologia. Então, passar informações que às vezes se consegue nos cursos pré-gestante. Hoje, o dentista ele conseguiu uma inserção nos cursos de pré-natal médico, que já é muito importante e faz uma diferença muito grande para a odontologia. A nossa preocupação em relação a esses cursos é com a questão da radicalidade, né? De como a gente vai abordar principalmente os hábitos de sucção não nutritivas, que seriam a chupeta, né? O próprio uso do dedo, ou nutritiva como a mamadeira que não o aleitamento, mas como que vai se discutir isso com os pais dentro da sociedade em que a gente vive? A gente fala de uso racional de chupeta e mamadeira, né? Que seria, eu vou orientar sobre frequência e intensidade, eu vou perguntar, vocês já pensaram sobre essa utilização? Ela é obrigatória? Todo mundo tem que levar a chupeta para a maternidade? Toda criança tem uma necessidade succional alta? A gente sabe que não, que tem crianças que ela nasce, você acaba de fazer o aleitamento materno no peito ou na mamadeira quando não foi possível o aleitamento materno, ou via sonda, ou no finger, que hoje a gente tem muitas possibilidades quando a mãe não consegue fazer o aleitamento materno no peito exclusivo, que não a mamadeira. Mas a gente tem que informar esse paciente de quê? De como ele vai fazer a utilização da chupeta ou da mamadeira. A chupeta, por exemplo, ela não é proibitiva. Eu tenho que conhecer o meu bebê. Ele tem uma atividade succional alta. Quando eu coloco ele no berço, ele acaba de mamar no peito ou na mamadeira, ele continua chupetando muito? Ele continua com uma necessidade de sugar alta? Isso me gera uma insegurança, porque a gente está falando de um mundo real com mães reais. Então, eu tenho que me adequar também como profissional de saúde a passar informações que essa paciente, né, que essa mulher vá conseguir colocar em prática. Muitas vezes, quando a gente não consegue abordar isso no pré-natal, essa gestante, essa mãe já chega com a criança com hábito instalado. Então, o que a gente vai orientar?
frequência e intensidade. Se eu tenho uma alta frequência ou uma alta intensidade, o problema gera a partir daí. Se eu tenho uma baixa frequência e uma alta intensidade, também. Ou o contrário. O ideal é que seja baixa frequência e baixa intensidade do uso do hábito de sucção não nutritiva, que a gente chama de deletério, né? Que vai causar todas aquelas alterações bucais que a gente aprende na odontopediatria. E aí falar sobre qual é a chupeta que vai trazer menos danos, utilizá-la só no momento de sono, e vem todo o protocolo de odontopediatria, que a gente sugere que seja investigado e estudado nos livros de odontopediatria, para a orientação dessa mãe. Então, ele vai ter 2 profissionais diferentes no momento do pré-natal odontológico. Vai ter o clínico geral, ou o periodontista, ou o profissional que já o atendia, e vai ter uma consulta com o odontopediatra, principalmente para essa parte de orientação. Limpo ou não limpo, hoje em dia, a boca do bebê? É necessário higienizar a mucosa de bebê sem dente? O que a ciência traz para a gente? Hoje a gente sabe na odontopediatria que não é obrigatório, né, não é necessário a limpeza de uma mucosa do bebê ainda sem dente. Bactéria que causa cárie vai grudar só em tecido duro. Então, a gente tem que ter essa conversa com a mãe de que a limpeza ela é opcional. Se a mãe quer fazer, quais os cuidados? Precisa ser uma gaze limpa, precisa ser uma água filtrada, tem que ser feito com bastante cuidado, senão você acaba machucando aquela mucosa que é muito fina do bebê e tornando a proliferação de fungos maior do que se ela não estivesse fazendo limpeza. Nasceu o primeiro dente, posso usar dedeira? Não tive contato ainda com dentista. Questão dos dentes neonatais. Vai tirar todas essas dúvidas. Nasceu o dente, já é para utilizar a escova. Escova com cerda, pasta com flúor, que quantidade? E aí é um mundo de informações que, infelizmente, pelo tempo que a gente tem, não dá para abordar aqui, mas que se você quer fazer um pré-natal odontológico completo, e às vezes essa gestante vai ter só você como ponto de informação, você vai fazer a parte clínica, mas também tem que se incumbir de passar essa parte de orientação dos hábitos dela em relação ao bebê, até ela ter a oportunidade de procurar um odontopediatra perto dos 6 meses, perto da irrupção do primeiro dente do bebê. Tá? Então, focar bastante nessas duas partes. Não pensar que pré-natal odontológico é só a parte clínica, porque a parte de orientação vai fazer toda a diferença para o bebê. Tá tudo tranquilo, Karina? Você acha que tá muito rápido? Tá bom para as meninas? E aí, por que fazer? Né? Como é que a gente justifica? O importante da gente introduzir esse conhecimento do porquê fazer é para que a gente possa difundir e levantar essa bandeira socialmente também. Então, a gente fala que as mudanças hormonais que ocorrem na gestante a tornam mais suscetíveis a doenças bucais, mesmo que ela mantenha os mesmos hábitos de higiene e alimentação anteriores à gravidez. E a doença periodontal pode ser um fator de risco para nascimento de bebês prematuros ou de baixo peso. No slide seguinte eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas o que a gente ouve bastante da gestante? Poxa, eu mantenho a mesma escovação que eu tinha antes da gravidez, eu tenho todos os cuidados, continuo usando fio dental, não mudei nada e agora minha gengiva sangra quando eu escovo, ou eu sinto meus dentes coçarem, ou eu sinto um dente mais amolecido. Então, ela vai sentir mudanças no organismo dela, que essas próprias mudanças já justificam a procura por um pré-natal odontológico. A partir do momento que ela procura, o que é gerada essa dúvida, ela tem segurança que ela pode ser atendida, a gente vai ter as informações corretas para passar para ela, principalmente de porquê dessa necessidade. Então, em relação à gengivite, a gente sabe que os hormônios da gestação, principalmente a progesterona, e aí você vai ter um pico da progesterona mais do segundo para o terceiro trimestre, a gente sabe que esses hormônios eles têm uma ação vasodilatadora, e essa ação vasodilatadora é que vai exacerbar a reação inflamatória da gengiva. Então, essa sensação que ela tem de que a gengiva dela está sangrando mais, ela é justificada pela questão hormonal do que está acontecendo com ela. Agora, o que a gente tem que deixar claro para essa gestante? Que sem a presença da placa bacteriana, essa exacerbação ela não aconteceria.
Então, não tem como eu estar com uma higiene muito boa, uma higiene perfeita, e pela condição hormonal, pela ação vasodilatadora, eu ter uma exacerbação de reação inflamatória com a ausência de placa bacteriana. Então, talvez o tipo de limpeza, o tipo de remoção de placa que ela estava habituada antes da gestação já não é mais suficiente. Então, o que a gente vai fazer? Mesmo que a gente já tenha feito instrução de higiene para essa gestante, como uma paciente que não era PNE anteriormente à gestação, é hora da gente pegar novamente a escova, pegar novamente o espelho, fazer uma nova orientação de higiene, olhar os pontos de sangramento, ter um cuidado especial com essa gestante e mostrá-la que a gengivite ela não é obrigatória durante a gestação, que ela pode controlar através do controle da placa bacteriana. Mas para isso eu não posso presumir que a informação que eu passei anteriormente ou que ela tinha anteriormente, que ela trouxe de uma vida inteira e dava certo, vai continuar dando certo durante a gestação. Porque se está sangrando é porque tem placa ali mediando todo esse processo. E aí, mais sério do que a gengivite é a questão do periodonto infectado, né? Nas doenças periodontais mesmo, na periodontite, porque toda vez que eu tenho um periodonto infectado, e aí vai ser importante eu sondar essa minha paciente, olhar os pontos de sangramento, quando necessário eu vou ter que solicitar radiografias, sim, a gente vai conversar sobre as radiografias. Esse periodonto infectado, ele libera citocinas inflamatórias na corrente sanguínea. E essas citocinas inflamatórias é que vão trazer as complicações obstétricas. Então, hoje a gente tem o quê? A American Academy of Periodontology, ela enxerga a associação entre o periodonto infectado e complicações obstétricas como parecendo existir. Parecendo existir por quê? Porque quando se faz as revisões sistemáticas, há todo indício de que prematuridade, baixo peso ao nascimento, pré-eclâmpsia estão relacionados a citocinas inflamatórias vindas de periodonto infectado. Então, as bactérias entram na corrente sanguínea e há a liberação das citocinas, da ocitocina, que vão causar prematuridade, vão estar relacionados a bebê de baixo peso e a pré-eclâmpsia. A gente vai entender um pouquinho de pré-eclâmpsia, que seria a pressão alta com proteinúria, né, perda de proteína na urina, depois da 20ª semana de gestação. Então, há uma relação hoje forte, comprovada, mas a gente só não fala que ela existe totalmente porque são necessários mais estudos e porque você correlacionar esses estudos com humanos, com a própria gestante, a toda a questão de ética envolvida é complicado, mas tudo leva a crer que essa associação ela é verdadeira e que todos os cuidados têm que ser tomados para que se evite, então, esse processo de citocinas inflamatórias levando a complicações obstétricas. Aí o ideal é a gente informar sobre o quando fazer o pré-natal odontológico. Porque se essa gestante ela já chega com o periodonto inflamado, com uma infecção no período gestacional, eu vou ter que fazer a raspagem, isso aumenta o número de bactérias circulantes e é muito pior para o bebê e para ela. Então, o ideal sobre quando fazer. Aí tem a frase clássica que a gente fala com a gestante. Se você está grávida ou pensando em engravidar, que seria o ideal, é hora de redobrar os cuidados com seus dentes e gengivas e começar para o seu pré-natal odontológico. Então, vamos facilitar a informação para essa gestante? É assim, pensou em engravidar? Procure o seu dentista como de rotina e faça uma limpeza. Aí, a parte dela, que ela tem que entender como informação, que a gente tem que passar para a população é: pensou em engravidar? Procure seu dentista e faça uma limpeza. Assim como você procura seu ginecologista e já vai começar seus cuidados, tomando ácido fólico, tomando as vitaminas necessárias. Então, seria um cuidado de precaução. É uma maneira muito simples das pessoas entenderem o que é o pré-natal odontológico. Aí vai caber ao dentista, através da procura dessa paciente ou do encaminhamento dos médicos, porque fica muito mais fácil para o obstetra entender que pré-natal odontológico é encaminhar a sua paciente para fazer uma boa profilaxia, uma boa limpeza com um dentista de rotina que ela já tem, que ela não precisa procurar um novo profissional. E aí esse profissional, ao receber essa gestante, ele vai estar preparado, ou se ele não estiver preparado, ele vai encaminhar para alguém
que se sinta preparado para atender essa gestante nesse período. O importante é, hoje a gente vê a mulher chegar ao dentista procurando o pré-natal odontológico e o dentista muitas vezes sem a informação ignora o fato e acaba não atendendo essa gestante. Isso a gente não pode deixar acontecer, porque a gente luta tanto para difundir a informação, para pedir que essa pessoa procure o serviço, que eu falei no serviço público, às vezes é até mais difundido, mas no serviço particular que ela procure o dentista e o dentista fala, não, mas agora vamos esperar você ganhar o neném, depois a gente faz a limpeza, isso não é necessário agora, e aí fica essa informação conflitante. Tá? Então, estejamos preparados para receber essa paciente, que muitas vezes o que a gente vai ter que fazer é mesmo uma profilaxia, uma raspagem, já é uma paciente que é uma paciente de controle, só vamos ter que ter alguns cuidados, com posição, com uma nova anamnese, como eu falei, das sugestões de atendimento que a gente vai dar para essa gestante, tá? Então, é falar, se está grávida, pensou em engravidar, vamos fazer uma limpeza no dentista? Agenda sua profilaxia, que é o melhor para você e para o seu bebê. Assim, ela vai chegar estável, sem a doença instalada no momento da gestação. E aí, que especialidade da odontologia que atende a gestante? Gente, múltiplas especialidades. Se ela vai procurar o profissional de rotina que ela costuma ir, geralmente é um periodontista que faz uma raspagem com frequência, um clínico geral, um profissional de reabilitação, de estética, que faz aquela limpeza também. Ele vai detectar as necessidades, vai fazer os encaminhamentos, aí ela já entra no protocolo de um paciente comum. Né? Precisa fazer uma endo? É necessário durante a gestação? Precisa solicitar exames radiográficos? Ela quer obter mais informações e quer procurar um odontopediatra para fazer uma consulta informativa em relação ao bebê dela, para que ela seja esclarecida sobre todos aqueles itens que a gente falou, eu vou fazer os encaminhamentos que forem necessários, tá? Mas qualquer profissional preparado, sabendo o que fazer, o que utilizar nessa gestante, principalmente em termos de medicamento, o que ela necessita, quais são as transformações fisiológicas que vão influenciar na odontologia, na parte da saúde bucal, pode fazer o atendimento dessa gestante. Pode e deve fazer, tá? Para a gente atender a gestante, a primeira informação que a gente tem que ter é sobre a idade gestacional. A gente é acostumado a medir a gestação pelos meses, né? Então, você encontra uma gestante, a informação leiga que a gente tem, que não é uma informação que a gente recebe na odontologia, você está de quantos meses? Profissionalmente, quando a gente for atender essa gestante, a gente tem que ter informação da idade gestacional medidas por semanas, que é diferente da informação leiga de achar que uma gravidez dura 9 meses. Então, a gente vai medir, na verdade, o tempo de gestação dessa gestante, que vai ser importantíssimo para eu saber o que eu posso e o que eu não posso fazer em cada fase da gestação, que medicamento eu posso ou não posso utilizar, que tratamento eu posso fazer ou não, o que eu posso prescrever. Tudo isso vai depender da idade gestacional dessa criança. E como que a gente mede isso? Existe a DUM e existe a DPP. Então, a DUM, como é extremamente improvável conseguir determinar o exato momento em que o espermatozoide fertilizou o óvulo, convencionou-se marcar o início da gravidez no primeiro dia do último período menstrual. Então, DUM é data da última menstruação. Então, essa mulher, ela chegou para você na sua anamnese específica para gestante, ela vai trazer o cartão da gestante dela normalmente, vai ter lá a DUM, mas você também vai fazer o seu preenchimento da sua anamnese, da sua ficha. Então, qual foi a data da última menstruação? Essa data vai marcar o início da gestação, que vai ser contada por semana, vai ser contada por semanas. E aí vai ter a data provável do parto. A data provável do parto são os 280 dias a partir do primeiro dia do último período menstrual, e não a partir do dia que se deu a concepção. Então, não é por volta do 14º dia do ciclo, é por volta do primeiro dia do ciclo. E aí eu pego esses 280 dias, divido por 7, né, que é o número de dias que tem uma semana, e eu vou ter 40 semanas gestacionais.
Então, quando a gente lida com a gestante, a gente tem que ter essa informação, que a gestação ela dura cerca de 40 semanas e que ela é dividida em trimestres. Então, eu tenho o primeiro trimestre, que compreende as 12 primeiras semanas, que equivaleriam a mais ou menos 3 meses. Tá? Eu tenho o segundo trimestre, que vai da 13ª a 26ª semanas, que seria mais ou menos dos 3 até os 7 meses. E a partir do 7º mês, que eu chamaria de mês, mas que na verdade é da 28ª semana, essa gestante entrou no 3º trimestre gestacional. Então, a partir de agora, a informação que a gente vai utilizar são as semanas gestacionais divididas em trimestre. Cada trimestre vai trazer suas especificidades para o tratamento e a gente vai conhecer um pouquinho deles. Qual que é o trimestre ideal para eu atender essa gestante na odontologia? É o segundo trimestre. Ele é o trimestre de eleição para os procedimentos odontológicos. Por quê? No primeiro trimestre, eu tenho um feto em extremo desenvolvimento dos órgãos vitais. Então, é um período que a gente evita pelo risco de ter atogenicidade, né? No segundo trimestre, a partir dos 3 meses, a partir dessas 12 semanas, eu tenho uma gestante mais tranquila, uma gestante mais acostumada com a sua condição, mais adaptada às transformações intensas psicológicas e fisiológicas que estão acontecendo com o seu corpo. Eu tenho uma diminuição das náuseas que são muito frequentes até a 12ª, às vezes até a 16ª semana. E eu tenho a organogênese fetal concluída. Então, a partir daí, eu tenho muito mais segurança para administrar os medicamentos que a gente vai precisar, porventura, utilizar na odontologia, né, para solicitação de exames complementares, como os exames radiográficos. Todas essas intervenções, elas são mais recomendadas a partir do segundo trimestre, assim como em qualquer outra área da saúde. O ideal é a gente aguardar, mesmo em atividade física, né, o médico, geralmente ele pede que espere de 9 a 12 semanas até que a gestante volte mesmo às suas atividades rotineiras e que a gente tenha certeza que o embrião está bem implantado, que o bebê está em perfeita formação, vai passar pelas ultrassonografias necessárias. Então, é o trimestre que a gente recomenda que seja feito, se for por eleição, né, a limpeza e os tratamentos odontológicos são no segundo trimestre. O que não quer dizer que se essa gestante chega com 4 semanas de gestação apresentando dor, eu vou pedir para ela esperar 2 meses até eu intervir naquela dor dela. Então, tem que ter o bom senso também de que aquele procedimento que é necessário pela questão aguda, ela vai ter que ser resolvida mesmo durante o primeiro trimestre. Então, a gente está falando de eleição. Se eu tenho que eleger para fazer um tratamento que é necessário, mas que eu posso aguardar até o segundo trimestre, ele seria o ideal. Melhor ainda seria o terceiro trimestre, porque, teoricamente, seria o mais seguro para o bebê, porque ele já está todo formado. Porém, é muito mais desconfortante para a gestante. Então, ela já tem todo o peso, ela já tem toda a falta de mobilidade, já tem um pouco mais de falta de ar, o bebê está comprimindo o diafragma, o pulmão já está numa posição diferente, todos os órgãos. Então, para ela ficar naquela posição na cadeira odontológica, para ela é muito mais difícil. Então, por isso que acaba, por todas essas questões, o segundo trimestre sendo como o trimestre de eleição para procedimentos odontológicos. E aí, qual a sugestão de atendimento que a gente faz, que tem no livro também, do Gabriel e da Sandra, que eles trazem explicando muito bem cada passo, tanto da anamnese, como fazer a avaliação de sinais vitais, o exame físico extrabucal e intrabucal. O que vai mudar são esses 2 primeiros tópicos. Eu vou ter que ter uma anamnese específica, que não é a anamnese que eu uso rotineiramente para os meus pacientes. Então, desde a data da última menstruação, data provável do parto, todas as perguntas relacionadas à gestação.
elas vão diferir da anamnese que eu tenho normalmente, que eu faço para o meu paciente. Então, a gente recomenda que faça uma anamnese específica mesmo para essa gestante, para que as informações importantes, elas sejam coletadas. Assim como a avaliação dos sinais vitais. A pressão, por exemplo, aferir uma pressão que às vezes não é rotineira dentro do consultório odontológico, que deveria ser, a gente aprende na faculdade toda a graduação, então teoricamente, todo mundo deveria fazer e ter facilidade em fazer, mas quem não tem, tem que buscar essas informações e tomar isso como rotina, ela é imprescindível para a gestante, porque essa gestante ela vai trazer informação. Ela tem pressão alta hoje a gente considera 140 por 90 seria o limite, né? Então, de sístole e de diástole de 140 por 90. Essa gestante, ela tinha pressão alta antes da gestação, ela passou a ter pressão alta depois da gestação, que é considerada a partir da 20ª semana, aí eu já considero uma pressão alta gestacional, uma hipertensão gestacional. Ela, além dessa hipertensão, ela tem perda de proteína na urina, proteinúria acima de 300 miligramas por ml de urina. Se ela tiver, já é pré-eclâmpsia. Isso pode evoluir para uma eclâmpsia, que é convulsão, que pode gerar até a paciente entrar em coma. Eu tenho que ter todas essas informações. E eu tenho que controlar essa paciente na minha cadeira. Quando ela já está no 3º trimestre, mais ainda. Frequência cardíaca, frequência respiratória, perceber os seus sinais, a gente vai ver os incômodos, o que essa paciente ela relata. Então, avaliar os sinais vitais, que às vezes passa um pouquinho batido em outros pacientes, vai ser fundamental para a minha segurança do atendimento à gestante. E aí tem a literatura específica, o ideal é que se estude para conhecer o que seria a frequência normal, o que seria a pressão normal, né? Tanto a cardíaca quanto a respiratória, as frequências. Eu ter ali um protocolo, saber como medir e saber o estado que essa minha paciente se encontra. Se for um procedimento um pouquinho mais longo, aferir a pressão dela também durante o procedimento. Tá? Na anamnese, não esquecer de pedir o cartão da gestante, acompanhar a questão do ganho de peso dela, investigar sobre diabetes gestacional, o horário de atendimento também é muito importante, né? Se essa gestante ainda está com náuseas, ela vai relatar o que é mais confortável para ela. Tudo isso tem que estar presente ali na anamnese. E aí a gente parte para o que é de praxe. O exame físico extrabucal e o exame físico intrabucal. Se for necessário, vamos pedir exames complementares também. Tá? Em relação à posição de atendimento, a posição de atendimento ela é muito importante, principalmente do final do 2º trimestre para o 3º trimestre. Então, quanto mais o neném ganha peso, mais ele vai comprimir, né, os órgãos da mãe, e a gente sabe que entre a coluna da mãe e o bebê passa tanto a artéria aorta do lado esquerdo, quanto a veia cava do lado direito. A artéria aorta levando o sangue do coração para os membros inferiores e a veia cava trazendo o sangue dos membros inferiores para o coração. Então, a gente vai solicitar essa gestante, vai sempre sugerir a posição de atendimento virada para o lado esquerdo, porque a artéria, ela não sofre compressão como a veia. Então, eu tenho que deixar essa veia sem estar comprimida para não comprometer o retorno sanguíneo dessa gestante, que vai comprometer a circulação fetal, placentária, do cordão e que vai gerar, às vezes, falta de ar nessa gestante também. Tá? Então, a gente vê aqui ó, a posição em que fica o feto, entre a artéria, a veia e a coluna. A gente solicita que pode colocar um apoio, uma almofada mesmo aqui embaixo da coluna da mãe, por mais que ela fique com a cabeça virada na posição odontológica correta, a barriga vai estar voltada mais para o lado esquerdo, evitando a compressão da artéria aorta. Tá? O obstetra, a gestante ela já está até acostumada com essa posição, porque é uma posição que o obstetra pede, solicita que ela deite. Ela não deve deitar de barriga para cima, ela não deve deitar para o lado direito, deve evitar mesmo ficar em qualquer outra posição que não seja virada para o lado esquerdo,
para ter essa segurança do retorno venoso. Tá? Então, tem um travesseirinho, apoia esse travesseiro nas costas dela. Se ela ainda apresentar náusea, a gente não consegue fazer a posição deitada. Quanto mais no final da gestação ela tiver, mais a posição sentada, que a gente chama de posição antiga, vai ser necessário. E às vezes você vai ter que atender a gestante numa posição de 90 graus mesmo. Ela mais em pé. A gente tem que achar uma posição que seja confortável, que não comprometa. Essa gestante apresenta câimbras, a gente vai ver algumas das queixas delas também, é a questão da câimbra. Então ela tem que estar confortável para o atendimento e em segurança. Tá? Então, essa imagem aqui é muito importante, não deve ser esquecida na hora de fazer o atendimento à gestante. Quais são as queixas comuns dessa gestante na cadeira odontológica? Ela vai relatar, durante a anamnese, alteração de apetite, tanto para mais quanto para menos. Para menos, nos períodos iniciais em que aparece a náusea. E o apetite alterado para mais do meio para o final da gestação, depois que passa o período da náusea. Isso para a odontologia tem um impacto muito grande, porque a frequência de alimentação a gente sabe que altera no pH salivar. Então, essa gestante que toda hora está beliscando alguma coisa, que toda hora está comendo alguma coisa, a gente sabe que o risco de desmineralização ali é grande. Então, ela pode ter uma alteração por essa variação de pH frequente, e aí a gente tem que atuar com informação, às vezes atuar remineralizando áreas que estejam iniciando desmineralização, ou áreas que ela já tinha exposição e que antes ela não sentia sensibilidade, que ela passa a sentir. Não adianta só eu tratar, eu tenho que investigar o que nessa gestação está levando essa gestante a ter uma mudança ali que antes ela não tinha. Tá? A questão da gengivite, que a gente já discutiu, então estimular essa paciente a que ela encare essa mudança, que ela vai justificar que ela mantenha a mesma higiene, que ela mantenha a mesma dieta, mas que agora a gengiva dela sangra. A gente tem que estar com a informação de por que sangra, que isso é mediado pela placa bacteriana. Vamos fazer o reforço da escovação, vamos fazer uma nova instrução de higiene para essa gestante. Às vezes a gente também tem que mudar o tipo de pasta, porque causa muito enjoo. Às vezes ela vai ficar com tanto enjoo que ela não vai conseguir usar pasta nenhuma. Às vezes ela vai ter que mudar o tamanho da escova, porque as cerdas também causam muito enjoo, muita ânsia de vômito. E você pode também prescrever uma pasta sem nenhum sabor, tá? Então você prescreve lá fluoreto de sódio 1100 ppm, X gramas, e pede para ela manipular numa farmácia de manipulação sem sabor nenhum, que às vezes é o que ela vai conseguir fazer a utilização sem deixar de utilizar o flúor, que vai ser muito importante nesse processo de remineralização, que a gente sabe da importância do flúor tópico. Tá? A cialorreia também ela é relatada, então a gente tem muita gestante, principalmente no primeiro trimestre, com excesso de salivação. Esse excesso de salivação, muitos artigos eles não concordam ou dizem que é psicológico, mas a gestante ela relata isso com frequência. Para a odontologia seria muito bom o fator de proteção da saliva, mas a gente sabe que isso traz muito enjoo para a gestante. Durante o tratamento odontológico pode atrapalhar também, então ter bastante cuidado, né, com essa queixa, alertar o seu auxiliar sobre como fazer a correta sucção, para isso não gerar mais emese, mais enjoo ainda nessa gestante. A questão das náuseas e do vômito, que a gente já abordou aqui. Então, qual é o período que ela sente menos enjoo? Qual o período em que ela se sente melhor? É nesse período que eu vou agendar o atendimento para ela. Então, eu tenho que me adequar a ela e não ela se adequar à minha agenda. Tá? Edema principalmente do segundo para o terceiro trimestre, inchaço nas extremidades, inchaço de pé, inchaço de mão, inchaço no rosto. Então, combinar com ela qual o período que ela tem menos edema, combinar a mudança de posição, tentar fazer sessões mais curtas para que isso não atrapalhe também. A questão do sistema cardiovascular, muitas relatam palpitação, dispneia, falta de ar, da questão do sistema respiratório. Então, ambas essas duas queixas eu vou obter lá na minha anamnese,
vou ter o cuidado de fazer a correta medição das frequências cardíacas e respiratórias para eu prever o que vai acontecer durante o meu ato operatório. Eu tenho uma gestante com maior frequência de micção, então às vezes eu tenho que interromper uma sessão, eu tenho que estar preparado para isso, para interromper uma sessão, uma consulta, para que ela vá ao banheiro. Tenho que planejar também sessões mais curtas por causa disso. Tem a questão das dores lombares e das cãibras. Então, todas essas perguntas é bom abordar durante a anamnese para a gente não ser pego de surpresa durante o atendimento. A terapêutica medicamentosa, qual que é a nossa preocupação? Evitar os efeitos teratogênicos, considerando a capacidade que vários fármacos têm de atravessar a membrana placentária por difusão. Então, principalmente no primeiro trimestre, há que se ter muito cuidado com a terapêutica medicamentosa. Vamos olhar o que a FDA fala. Ela divide em A, B, C, D e X os medicamentos por categorias de risco. Então, vocês podem ter isso no consultório, vai atender uma gestante, já olha que medicação pode ser utilizada ou não. A gente já sabe que para odontologia, só a A e a B é que são seguros e podem ser prescritos. Qualquer medicamento, e aí tem a colinha correta do que você pode utilizar ou não, C, D ou X não devem ser utilizados. C e D com muita cautela, mas a gente não recomenda. E aí tem lá toda a listinha do que você pode usar, tá? Na categoria A, não tem nenhum medicamento de uso odontológico que se enquadra aqui, que seriam as vitaminas, como ácido fólico. Mas grande parte dos medicamentos que a gente indica estão aqui na categoria B. Então, o próprio paracetamol, amoxicilina, os anestésicos tópicos que são necessários. O que a gente vai ter que evitar nessa gestante é o uso de anti-inflamatórios, tá? Então, anti-inflamatório que é muito perigoso, principalmente do segundo para o terceiro trimestre, que há fechamento de ducto coronário em feto, então a gente tem que ter muito cuidado. Agora, anestesiar é totalmente seguro. E aí eu vou ter que ter cuidado com qual sal e qual vasoconstrictor utilizar. De uma maneira geral, na gestante, eu vou utilizar a lidocaína com epinefrina. Então, eu vou atender uma gestante, eu já tenho que ter preparado no meu consultório lidocaína com epinefrina, vou usar no máximo 2 tubetes. O vasoconstrictor, ele também é indicado, senão eu acabo tendo que usar mais anestésico, né? E a maioria dos anestésicos, eles são categoria B, exceto a mepivacaína e a bupivacaína. Mas a nossa escolha vai ser lidocaína com epinefrina, tá? De jeito nenhum. Benzocaína, nem prilocaína, nem felipressina. Então, a combinação prilocaína com felipressina, nem pensar. Vão diminuir circulação placentária, apresenta risco de metaglobinemia, vasoconstrictor, pode causar dilatação. Mas usando a lidocaína que é de praxe, eu evito todos esses problemas, posso e devo anestesiar essa gestante. A dor, ela vai ser muito pior do que o uso do anestésico, que como a gente viu na classificação da FDA, está classificado como categoria B, é de uso seguro em gestante. Tá? Anti-inflamatório e ácido acetil salicílico, eu tenho que ter o máximo cuidado e não utilizar. E os antibióticos, caso eu tenha que utilizar, a primeira escolha vai ser a amoxicilina, que já é o que a gente utiliza de praxe, e para quem tem alergia, vão ser as cefalosporinas e os macrolídeos, né? Os pacientes alérgicos. Eu não devo usar também a eritromicina e a tetraciclina. A tetraciclina, que é um velho conhecido, isso a gente estuda bastante na graduação, que trazia aquelas manchas escurecidas, arroxeadas nos dentes dos bebês, né? Então, as mães tomavam a tetraciclina durante a gestação e essa criança, quando nascia e seus dentes erupcionavam, eles vinham totalmente manchados, fora todos os riscos que traz. Mas, utilizando as drogas que são seguras, e elas variam sua segurança de acordo com o trimestre, mas essas que a gente está colocando aqui, elas são de segurança, e também vocês podem aprofundar um pouquinho mais a leitura, não vai ter risco nenhum para essa gestante, tá? O risco é muito minimizado. Em relação aos exames radiográficos, é bom senso.
Sentiu dor, eu preciso de um exame complementar, eu tenho que fazer uma endodontia, eu não vou abrir mão de um exame radiográfico. Os cuidados são aqueles que a gente deveria ter com qualquer paciente. Então, vai usar avental de chumbo, vai usar proteção no pescoço, vai fazer todo o protocolo que é necessário para um exame radiográfico. E utilizando um bom senso, eu coloquei essa imagem aqui, que não é hora, por exemplo, da gente pedir uma documentação ortodôntica. Não vai pedir uma infinidade de exames radiográficos e fazer um planejamento estético, ou mesmo que seja um planejamento não estético, mas que seja eletivo durante a gestação. Mas os exames que são necessários, eles podem e devem. O que a gente colocou em evidência é que se puder ser no segundo e no terceiro trimestre, melhor. Evitar, então, até as 12 semanas esses exames. Mas também, se ela estiver num quadro agudo, apresentando dor, e for necessária extremamente a intervenção, pode e deve ser feita com os cuidados adequados. Por último, a questão da fluoroterapia, né? Por muito tempo se acreditou que o flúor sistêmico ele era importante, principalmente durante a gestação, que se você prescrevesse flúor para essa gestante, isso traria um ganho para o neném, que nasceria com os dentes mais fortes. Hoje está mais do que comprovado que o efeito importante do flúor é o efeito tópico, principalmente via creme dental fluoretado, acima de 1000 partes por milhão, acima de 1000 ppm, que é essa utilização de fluoroterapia, além do complemento em consultório quando for necessário, que a gente vai prescrever para essa gestante. Então, não se usa, não é recomendado nenhum flúor sistêmico. E, ao contrário, o flúor tópico é mais do que recomendado, assim como qualquer outro paciente. Tá? Então, gostaria de agradecer a atenção de vocês. Muita informação, os tópicos que a gente trouxe aqui hoje, eles podem ser dados um semestre inteiro, um ano inteiro, professor de farmacologia, professor de diversas áreas discutindo cada tema desses aqui, mas quem tiver interessado, como eu falei, tem material hoje, a gente tem material científico em artigos, em livros, para que a gente que não passou por esse conhecimento durante a graduação possa estar preparado para atender essa gestante no consultório. Me coloco à disposição para qualquer dúvida. Nós que agradecemos, Alice. Você nos brindou com todo o seu conhecimento. Eu acho que trouxe muitos esclarecimentos para a gente. A gente tem umas perguntas aqui no chat da Elisa. A Elisa é dentista em Afonso Cláudio. Ela está perguntando, mas eu acho que você já respondeu um pouquinho, mas eu acho que você pode abordar mais um pouco. Na unidade de saúde que trabalho, atendo muitas gestantes. A grande maioria apresenta cáries. Você indica o tratamento no segundo trimestre da gestação? Com certeza. Então, é aquilo que a gente colocou. Deve ser feito, principalmente as cáries que têm risco de envolvimento endodôntico. O que você puder tratar ou colocar um curativo, se for necessário, mas não há contraindicação nenhuma. Fazendo sessões curtas, o tratamento deve ser feito. Ok, acho que foi respondido, né, Elisa? E a outra pergunta dela é sobre o anestésico, que na unidade eles têm a lidocaína com adrenalina e a mepivacaína com fliprecina. Qual ela deve utilizar? Ela fala que geralmente ela utiliza a lidocaína com adrenalina. Isso, é a melhor escolha mesmo, tá? Porque aí o sal ele é mais importante nesse caso do que o vasoconstrictor. Então a gente vai optar sempre pela lidocaína. Isso. E ela pediu, se você puderes repetir de novo a questão das semanas de gestação, porque ela teve um problema na conectividade dela. Então ela quer que você repita sobre as semanas. Sim. Então, em relação às semanas de gestação, a gente tem lá o primeiro trimestre, o segundo trimestre e o terceiro trimestre. O primeiro trimestre, ele vai do momento da concepção até a 12ª semana. Então, a partir da 13ª semana, essa gestante já entrou no segundo trimestre, porque a gente considera os 3 primeiros meses para ficar fácil de gravar, né? Então, 3 vezes 4, 12, aquelas 12 primeiras semanas que perfazem os 3 meses seriam o primeiro trimestre. O segundo trimestre, que é aquele mais seguro para a gente poder atuar, ele vai do terceiro mês até o 7º mês.
Lembra que no 7º mês tem muito bebê que nasce prematuro, é uma fase delicada, que a gente tem que ter cuidado com contração uterina. Então, a fase segura vai do 3º até o 7º. O bebê ainda não ganhou tanto peso, a gestante tem mais conforto na cadeira. Então, é o que a gente utiliza como eleição. E o 3º trimestre, ele se inicia a partir da 28ª semana, indo até 40, 41, tem gestante que chega até 42 semanas, né? Que é o máximo, geralmente, que os obstetras esperam para poder fazer o parto. Mas a partir da 28ª semana, a gente já considera 3º trimestre. Tá? Que pena, ela não está nos ouvindo. Eu acho que aconteceu algum probleminha lá no computador dela. Mas eu acho que a tela ajuda, né? Ajuda e também depois fica gravado no site. Isso. Mas elas estão digitando aqui, vamos aguardar mais um pouquinho. Bom. Ela falou que está com problema na internet mesmo. A gente tem alguns probleminhas nos municípios do estado, do interior do estado, com conectividade. Mas eu acho que ela pela tela conseguiu agora pegar também, né? Isso. Bom, gente, então acho que eu vou encerrar por aqui. A Alice também deixou o contato, mas se vocês tiverem mais dúvidas, vocês também podem fazer uma teleconsultoria pelo site do Telesaúde, que nós também vamos responder essas dúvidas por lá. E dizer da importância desse tema, que eu acho que o que ficou hoje para nós é a importância do conhecimento, para a gente não deixar de atender esse gestante, né, Alice? Com certeza. O importante é a gente buscar informação e quando esse paciente ele chega ávido por conhecimento, ávido por atendimento, que esse atendimento não seja negado. Mais importante do que a gente fazer a busca ativa desse paciente é a gente não negar atendimento para esse paciente que recebeu algum tipo de informação, está querendo atendimento e de repente recebe um não pela falta de preparo do profissional. Então, não saber, não ter aquela informação, não é o problema é não buscar se informar para solucionar as falhas que a gente tem durante a nossa formação e que vão ser importantes no atendimento à população quando a gente pensa em promoção de saúde, em políticas públicas de saúde, e hoje a política pública voltada para a gestante, ela é prioridade no nosso país. Com certeza. Então, eu agradeço mais uma vez a presença de vocês. Divulguem para os profissionais que não estiveram aqui, que foi uma palestra super instruída. Eu acho que trouxe muito conhecimento para a gente, né? Assim, para iniciar esse bate-papo. Como a Alice falou, depois a gente pode buscar mais. E conto com você, Alice, para a gente poder também trazer mais temas aqui no Telesaúde para os profissionais de uma área que é tão carente, a gente sabe. Vai ser um prazer. Acho que a gente pode trazer também os temas de odontopediatria, né? A questão nutricional, essa questão da sucção, trazer outras discussões para enriquecer essa parte da odontopediatria com o pré-natal odontológico também. Eu acho que 1 hora aí dá para a gente falar bastante sobre esse tema. Com certeza. Então, obrigada a você, Alice, mais uma vez, pela disponibilidade, pela excelente apresentação e a vocês que nos assistiram hoje. Então, a gente encerra por aqui. Uma boa tarde. Boa tarde.